Marco Zero, onde tudo começa. Muito bem, 10h04, começando-se nosso Marco Zero deste sábado e falar justamente da nossa população, senhor Paulo Bogler. Toda vez que acontece um censo, fica aquela expectativa. Quantos somos? Exato, estávamos nesse aguardo aí ansiosamente, né? Como diz o tiozinho, quando cheguei era tudo mato, mas daí você começa a andar pelas ruas, o excesso de veículos, o excesso de motocicletas, muita gente nos locais, vai no shopping tá lotado, vai no boteco tá lotado, e o cara fala assim, nossa, mas já estamos numa cidade grande. E aí chega o censo para colocar tudo no seu devido lugar, é isso, Paulinho? Isso, Moacir, ele coloca, enquadra aí as cidades, o estado e o país nesse retrato, mas sobretudo, como o nosso convidado vai abordar daqui a pouco, ele também propõe, ele também indica, ele também sugere o que de políticas públicas podem ser feitas aí considerando o tamanho de cada população. E não raras vezes, esse anúncio feito pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, causa também uma certa contrariedade em alguns, outros comemoram, né? Então, sempre quando chegam os novos números do censo, cria essa grande falação, algumas técnicas e outras nem tanto, mas quanto aos números aí é difícil de brigar, e por isso a gente recebe aqui o Alex Castagnaro, ele que atuou diretamente, sendo o coordenador de área do IBGE, já esteve aqui no programa outras vezes convidando a população para participar do censo, Moacir, dada a importância desses números, o que eles trazem para o gestor público se apropriar como ferramenta de construir e de corrigir rumos. Alex, bom dia, seja bem-vindo novamente ao programa. Bom dia, Paulo, bom dia, Moacir. Muito obrigado à Rádio Clube e o portal H2Foz pelo espaço, né? Vocês sempre parceiros nossos aí para a gente falar sobre o nosso trabalho. E conseguimos concluir um trabalho com muito suor, muito sacrifício, mas o trabalho está bem feito e é confiável. Pois é, Alex, a gente começa então já te parabenizando a você, isso é extensivo a toda a equipe do IBGE e também todos aqueles recenseadores que atuaram diretamente nesse trabalho, né, de visitar casa em casa, num momento muito particular, né, num momento ainda de pandemia, num momento de sérias dúvidas, e também talvez tenha sido o primeiro censo do IBGE sob o efeito das fake news, né, que também projetaram tantas desinformações que certamente prejudicaram o trabalho de vocês. Você colocou um ponto, né, a dificuldade desse trabalho neste ano, e o próprio representante nacional do IBGE falou das dificuldades, né, e também do descompasso. O censo era para ter sido em 2010, o censo era para ser de 2010, né, não tinha orçamento, ele foi empurrado um pouco mais para frente, isso, né, acrescentou ainda mais um ingrediente à dificuldade. Então eu te pergunto, Alex, esses dados trazidos pelo IBGE nacionalmente, estadualmente e aqui em Foz do Iguaçu, até que ponto ou quanto a gente pode confiar nesses números? Bom, em toda operação censitária, o nosso compromisso é passar em todos os domicílios, né, todas as moradias, e fazer o questionário com todas as pessoas que moram para que a gente tenha a população real do município em uma data específica, que foi dia 31 de julho a 1º de agosto, né, essa virada do dia. Isso fica bastante dificultado pela questão do tempo decorrido, né? Então a gente ainda estava coletando questionário 6 meses depois dessa data de referência, isso dificulta, mas todas as casas foram visitadas. Eventualmente, em cidades maiores especificamente, há muita mudança de moradores de casa, então a pessoa que está morando na casa não morava lá na data de referência, e acaba que isso, a pessoa não responde o questionário naquela casa porque ela não morava lá na época. O que eu quero dizer com isso? Que, eventualmente, nós não contamos algumas pessoas, mas isso não quer dizer que essas pessoas não estão sendo levadas em consideração. Algumas casas nós não encontramos as pessoas, existe gente morando, mas nós não encontramos durante o período de coleta, porque nós temos os períodos definidos de coleta. Isso também não gera prejuízo para o município. Então, o que eu posso garantir é que todos os domicílios que existiam em 31 de julho para 1º de agosto e estavam ocupados, têm registro do IBGE. Todos eles. A grande maioria, a gente fez a entrevista e fez a coleta. Seja com um dos moradores, seja com eventualmente a gente pode fazer com algum
parente desses moradores que é capaz de responder por eles, mas o grosso dos domicílios em todos os municípios da região foi respondido. E os domicílios onde a gente não conseguiu fazer a coleta diretamente, o IBGE faz um estudo, faz uma análise científica, estatística, demográfica e imputa, a gente chama, o termo técnico é imputação de moradores nesses domicílios. Então, se um ouvinte da rádio ligar para cá, mandar mensagem no WhatsApp de vocês e falar assim, mas na minha casa não contaram, pode ter certeza que a gente tentou fazer, porque os recenseadores, que estão de parabéns pelo trabalho, como você disse, foram em todas as casas e não conseguiram fazer a entrevista ali, mas não quer dizer que não vai ser colocado ninguém dentro desse domicílio que tinha gente morando. Então os dados são confiáveis, são precisos, dentro de aproximações, e isso, cientificamente falando, existe uma margem de adaptação estatística em tudo que é tipo de trabalho científico, e no IBGE não é diferente. Certo. Então, os dados do censo 2022 colocam aí Foz do Iguaçu com uma população de 285 mil habitantes, né? Em comparação com 2010, quando tinha 256 mil, teve um crescimento aí de 11,5%, né? Exato. Em um período de 12 anos. Qual a leitura que você faz desse resultado, especificamente de Foz, Alex? Bom, a gente, olhando especificamente para números, sempre é importante falar, porque eu não posso fazer uma análise, né? Não sou geógrafo, demógrafo para analisar. Mas houve surpresa para vocês que lidam com os números, essa precisão de 285 mil? Na verdade, pelo trabalho de elaboração dos mapas, que fui eu mesmo que fiz, né? Eu que criei os mapas que a gente utilizou no censo, a gente já notou que o espaço urbano de Foz cresceu. Então, era evidente que o número de domicílios teria crescido. Isso em 2019, quando eu finalizei os mapas para a gente realizar. Então não é tão surpreendente que a cidade tenha crescido nesses termos. O que fica de ponto positivo, que a gente pode analisar de uma maneira direta de números, é que entre 2000 e 2010 a cidade não cresceu. Ela ficou praticamente estagnada, 256 mil em 2010, 258 mil em 2000, se não me engano, e a cidade tinha dado essa estagnada. E agora, nessa última década, na verdade, mais que uma década por causa da pandemia e da falta de recursos, né, em 2020 a gente não conseguiu fazer o censo, a gente nota que a cidade voltou a se desenvolver e crescer. E o número de domicílios cresceu bastante também. Hoje a gente tem 116 mil domicílios entre os que são devidamente ocupados, entre os que são vagos e entre os que são de uso ocasional, que são casas que as pessoas têm uma outra moradia e utilizam aquela eventualmente. Esses dados da população fazem parte do primeiro conjunto de informações que o censo nos traz, né? Inclusive já nos traz aí, como você mencionou, o número de residências, né? Isso. Também já projeta o número de moradores por residência, né? Houve uma diminuição. Significativa, inclusive. Se a gente olhar os números absolutos, A que o IBGE atribui, né? Não foi um comportamento só de Foz do Iguaçu, né? Mas Foz do Iguaçu está inserido nesse contexto. Foz do Iguaçu, inclusive, na região, ela está um pouco acima da média, né? Se você falar o número, parece até meio estranho. Você fala 2,82 habitantes por domicílio, né? Mas não existe 0,82 habitante, né? Sim. Quer dizer o quê? A cada 100 casas existem 282 pessoas. No censo de 2010, eram 322 pessoas. Ou seja, dá uma diferença significativa para um grupamento de casas. O que a gente pode depreender daí, né? Aí eu estou falando mais como cidadão mesmo do que como uma análise do IBGE, né? A parte técnica é que a gente encontrou o número, que é a nossa função. Mas se a gente olhar para a questão de análise de informação, é que é uma realidade que a gente já encontra no dia a dia. Você vê famílias com menos filhos, você vê mais pessoas que não têm filhos, então é só um casal morando. Você vê muitas moradias que é uma pessoa só, inclusive daí também a dificuldade da gente encontrar a pessoa em casa. A pessoa mora sozinha, trabalha o dia todo, estuda à noite, final de semana vai para casa de um amigo, então a gente acabava não encontrando muitas vezes. Então, esse panorama, ele vem aparecendo. E aí, com a divulgação posterior dos outros dados, que é uma construção em cima das informações que a gente coletou na pesquisa, né, uma pesquisa bastante ampla, com perguntas bastante complexas para a gente traçar esse panorama,
vai ser uma festa para os acadêmicos e para os próprios demógrafos do IBGE, quando forem publicando essas informações. Então, em cima disso, a gente consegue até... vamos ver os números para ter certeza, mas é possível que isso denote aí uma projeção de envelhecimento da população para o futuro, né? Então, se a gente começa a ter menos pessoas morando por casa, quer dizer que, grosso modo, menos filhos estão sendo gerados. Casais que tinham 3 filhos, de repente, hoje, os filhos desses casais têm só 2 ou 1 filho. Então, se você jogar uma projeção para 2050, se não me engano, até um dirigente do IBGE falou sobre isso, uma projeção para 2050, se a gente mantiver esse ritmo, a gente pode ter uma inversão na pirâmide, né? Um número menor de jovens e um número maior de idosos. Então, você citou da questão de políticas públicas, a gente faz um planejamento, o poder público faz um planejamento normalmente para os próximos 10 anos até ter o próximo censo. Só que já pode ter que olhar com carinho para um pouco mais para frente, né? Questão de previdência social, questão de saúde do idoso, acessibilidade, tudo isso. Mundialmente, até a Organização das Nações Unidas já trabalha com essa perspectiva que você colocou, né? Um envelhecimento maior, talvez até pela primeira vez na história humana, mais idosos do que jovens, né? Sim. Então, corrobora aí dos números que vocês nos trazem, né? E é o nosso papel. A gente não faz uma pesquisa para comprovar qualquer coisa, mas quando a gente faz a pesquisa e ela mostra, a gente precisa apontar, né? Certo. Faz um retrato do que a cidade está vendo, né? E essa população flutuante também é uma questão que, às vezes, a um grosso modo, o dirigente, o líder político pensa que a cidade está vivendo um bom momento, mas quando a gente vê os números reais, né, Alex, a gente percebe também a questão do aumento da pobreza, da dificuldade do acesso, porque o recenseador está ali, está vendo a cidade como está, né? Acessibilidade, dificuldade de acesso, morador também que às vezes fica meio desconfiado com responder as perguntas, né? Sim, a gente teve uma certa resistência, especialmente durante o período de campanha eleitoral, foi bastante complexo, a gente citou né? isso. Falei, se não me engano, com o Alexandre, ele escreveu uma coluna no H2Fó sobre isso, e é uma coisa que o IBGE precisa analisar com mais carinho para as próximas operações para a gente conseguir dobrar, porque a população, quando você mostra os números e a população tem contato, ela fala assim, caramba, que trabalho legal, que importante que é. Então, a população sabe da importância do nosso trabalho, a gente precisa enquadrar. Mas entra também, eu acho que o Paulo falou, né, um pouco das fake news, né? Eu acho que foi uma campanha muito difícil, né? A campanha que eu digo de contagem da população, né? Sim. A gente encontra resistência como todos os outros órgãos públicos encontram, como inclusive as pessoas que fazem um trabalho simples não que o nosso trabalho seja extremamente complexo, Sim. a gente vai fazer uma pesquisa, né? Mas até um agente comunitário de saúde, que é um trabalho que tem a complexidade dele, mas só que diretamente existe o benefício evidente na hora. Você vê um agente comunitário de saúde, você sabe que o trabalho dele vai te trazer um resultado imediato e muitas vezes a pessoa não atende por essas questões. Mas falando da questão de população flutuante, é um ponto importante da gente citar. Os critérios técnicos que o IBGE usa, e a gente vem falando isso na imprensa sempre que a gente tem espaço para isso, né? Desde o início, desde aquela primeira vez que a gente veio aqui, foi a primeira entrevista que eu dei no início das operações, a gente tem um manual técnico que a gente precisa seguir e ele é padrão para todo o país. E aí você vai falar assim, mas como você vai tratar Foz, que é uma cidade atípica, numa tríplice fronteira populosa, do mesmo jeito que você trata os outros? E eu digo, como que eu vou tratar como exceção se eu preciso de um censo no país todo? Então, a gente bate de casa em casa e pergunta quem são os moradores. As pessoas respondem se são moradoras ou não. Se, eventualmente, a pessoa está aqui a turismo, mesmo que ela esteja passando por um período mais longo de visita, se ela não se considera moradora, os critérios técnicos não são atendidos, né? Muitas vezes a questão de estudantes também é sempre levantada. Eu estou aqui estudando medicina no Paraguai, diriam, né? Mas você se considera morador de Foz? Não, assim que eu terminar o meu curso eu vou embora, eu não moro em Foz, eu só estou estudando, também existe o critério. E além disso tem outros critérios que foram apontados aos recenseadores. Então a gente pode observar sim um movimento de uma cidade com mais habitantes, mas essa população flutuante, ela
pelos critérios, ela não se considera e não é contada moradora como aqui. E apesar de tudo isso, ainda utiliza serviços públicos de saúde, de transporte público, está aí com o seu carro rodando nas ruas da cidade, gerando trânsito. Então, é mais um panorama para a gente analisar de que o trabalho tem que obedecer critérios técnicos e a gente conseguiu fazer isso. E essa regra se aplica também aos estudantes da UNILA? Na verdade, todas as pessoas estão afeitas a esse critério. O recenseador ele chegou nas casas das pessoas perguntando quantas pessoas moram aqui. E, tendo em mente que o morador sabe, né, da família, ele respondia quem morava. Se eventualmente ele arguisse, o recenseador, ele perguntasse, tem uma outra pessoa que tá, a tia do Paulo, ela tá parando aqui por uns meses porque ela está acompanhando um tratamento contínuo de saúde, mas ela é moradora do interior do Paraná, sei lá, de Matelândia. Ela, quando for o recenseador na casa dela em Matelândia, vai perguntar e ela vai ser contada lá, e aqui ela não é contada. Então, esse ponto é esclarecedor. Fundamental. Alex, e na região, o que você nos traz de informações? A gente percebeu aí na divulgação que vocês fizeram, Medianeira, um crescimento populacional bem alto, 30%, Toledo, próximo disso, 26%, outras cidades como Cascavel, Palotina, Itaipulândia, também acima de 20%, patamares superiores aí ao registrado de Foz do Iguaçu. Que outros elementos você traz dessa contagem nas cidades da região e como que se vincula essa realidade conosco, Foz do Iguaçu? Bom, é um polo que tem bastante significância, Foz do Iguaçu, né? O giro da economia aqui é diferente, né? A questão de turismo é bastante forte, mas eu mais uma vez, não são dados do IBGE, sim uma análise que eu estou fazendo pessoal, por conhecer os municípios. Eu vejo que vem tendo um investimento privado, especialmente das cooperativas, né? Da LAR, da Frimeza, da Friela. Essas empresas têm colocado centros de produção e isso daí acaba impactando. Então a gente também notou nesses municípios nos quais eu trabalhei, Medianeira especificamente, Itaipulândia também, a gente nota que a cidade vem crescendo já desde 2019, eu via os mapas e via novos loteamentos, novas construções, e a gente vê isso pelo número de domicílios também. Então, na verdade, eu acho que esse crescimento populacional é só uma resposta à necessidade, né, de fazer a economia está crescendo e você precisa de mais pessoal. E eu gosto de citar também que Matelândia é o próximo município que vai ter provavelmente essa expansão habitacional, porque também tem unidades grandes lá sendo construídas e a gente já vê o mapeamento que vai começar a ser realizado já para o próximo censo, a gente já começa a fazer esse ano, Sim. a gente já começa a notar loteamentos novos, né, partes novas da cidade sendo construídas. Certo. Essa segunda etapa, ou essa segunda parte dos dados, tem uma previsão de quando serão divulgados esses dados, Alex? Aí já mais estratificados, mais segmentados? Como é que vocês estão trabalhando com isso? Eles já foram formatados, já foram entabulados? Não, é justamente por isso que a gente não conseguiu divulgar. Normalmente o IBGE divulgava a questão de pirâmide etária já nessa primeira leva, a questão de população urbana e rural também, sexo também, a gente normalmente divulgava tudo junto. Mas por que não está sendo divulgado agora, tudo junto, nesse momento? Por causa da complexidade do período de coleta. Então, isso tudo tem que ser levado em conta para que os demógrafos estatísticos do IBGE eles olhem para essas informações e consigam lapidar para que realmente mostre a realidade. Então, a gente não tem um calendário oficial ainda, mas os dados estão sendo trabalhados e nos próximos meses, imagino que mensalmente, normalmente é assim, nos outros censos foi assim, mensalmente a gente vai liberando tabelas, né, de informações extremamente pertinentes, né? Por exemplo, a pirâmide etária de um município é fundamental para uma análise de médio e longo prazo para os prefeitos, para programar a construção de escola, posto de saúde, espaços comunitários que possam atender, por exemplo, os idosos que a gente fala, né? Então, isso tudo vai sendo divulgado e eu imagino que a prioridade seja, então, a parte de população urbana e rural, que tem a ver com repasse de recursos, a pirâmide etária e divisão por sexo também. Muito bem. Eu não sei se você tem uma
panorama já do que você viu nesse trabalho, na coordenação do trabalho aí da contagem da população aqui em Foz do Iguaçu, daria para dizer hoje qual que é a maior região populacional de Foz? Assim, aquelas grandes regiões, né? Vila C, Porto Meira, Morumbi, para que lado que a população está pendendo mais? Você se arriscaria, se atreveria a dar uma panorama sobre isso? Não consigo, porque os números normalmente surpreendem a gente. Então, se eu falar que é uma região, provavelmente vai ser outra, porque todas cresceram, né? A cidade expandiu bastante para todos os lados, né? E eu não fiz um trabalho de campo mesmo, né? Eu ir coletar em campo, então eu não tenho condições de arriscar. Mas o que eu posso dizer é que realmente foi um crescimento que foi em toda a cidade. Você tem loteamentos novos em toda a cidade, e eu digo isso por causa lá daquele trabalho de mapeamento que eu fiz. Então, Sim. eu desenhei ruas em todas essas regiões. E um ponto positivo, que inclusive serve de elogio à Câmara e ao Poder Municipal, a gente vai ter o primeiro censo em Foz do Iguaçu divulgado com bairros. A gente só divulgava por setor censitário porque não existia uma lei de bairros até, não sei qual ano foi, mas em 2010 não existia. Os mapas que eu desenhei, as divisões que a gente realizou no IBGE agora, já vai dar uma população por bairros, e isso daí também ajuda demais o planejamento público. Muito bem. A gente tocou aqui na questão dos questionamentos, né, que acontecem no Brasil afora, e em Foz do Iguaçu também entrou nessa contagem para fazer o trocadilho, né? O prefeito da cidade fez um questionamento, ele diz que não consegue ver a cidade com menos de 300 mil habitantes, e sugeriu aí um possível pedido de recontagem, né, ou de aferição aí dos números do IBGE. Como é que vocês recebem esse tipo de demanda, desse tipo de questionamento vindo do gestor público? Bom, primeiro, respeitosamente, eu sei que ele não está contestando a idoneidade do IBGE, porque ele, como todos os outros prefeitos que contestam, conhecem, né? E talvez tenha bastante a ver com a questão de população flutuante, de uma região conurbada, né? A gente não para pensar nisso, mas nós temos 3 municípios paraguaios que, se você desconsiderar o Rio, que é difícil porque ele é bastante grande, Sim. a gente tem Hernandária, Cidade Leste e Presidente Franco. E também a gente tem Porto Iguaçu. São 5 municípios praticamente conurbados. Isso gera uma impressão de que tem muito mais gente. Na verdade, não gera uma impressão, tem muito mais gente circulando mesmo, né? Mas a parte técnica do IBGE eu posso assegurar e posso garantir, porque nós realizamos um trabalho de coleta e mais de 2 meses de supervisão dessa coleta. Então, o prefeito vai seguir os procedimentos, vai oficiar o IBGE se achar necessário, a gente vai responder tecnicamente, e se for julgado, que daí não depende do IBGE esse julgamento, necessidade de recontagem, os procedimentos vão ser dados daí pela justiça. Mas eu estou bem tranquilo em dizer que o trabalho foi bem feito e que nenhum morador, na verdade, nenhum domicílio ficou de fora. É importante a gente sempre citar isso. Porque a gente vai encontrar pessoas que não estavam em suas casas durante o período de coleta e a gente não fez questionário. Mas não houve prejuízo para o município. Nessas casas onde a gente não encontrou ninguém, os demógrafos fazem um cálculo e imputam dados ali dentro. Então, se a média de ocupação naquela região, naquele bairro, naquela vizinhança é de 3 moradores por domicílio, foi imputado 3 moradores naquele domicílio onde a gente não fez. Muito bem, dá para entender claramente aí como é que é feita essa projeção aí. Alex, vocês bateram de casa em casa, chegaram aí a mais de 100 mil residências em Foz do Iguaçu. Dá para fazer com esses dados do número de residências, dá para identificar a situação do saneamento básico em relação a essas visitas a 100 mil casas? Nós teremos essa informação publicada também. Isso estava em todos os questionários, a questão de fornecimento de água, e no questionário de amostra, que é o mais completo, o tipo de dispensamento do esgoto dos domicílios. Então, inclusive, vai ser feito por bairro também, né? Essa informação vai ser divulgada por bairro. Estava nos questionários, a gente vai divulgar. Só eu não tenho em mãos ainda, porque está numa etapa preliminar de divulgação. E nessa perspectiva, que outras informações? Você já falou da pirâmide etária, da população em função do sexo, o que mais teremos aí a partir do avanço aí na divulgação do censo? Que outras informações em nível municipal, por exemplo, poderão abastecer os gestores públicos aí para
o tratamento e a definição de políticas públicas? Bom, uma coisa que pessoalmente me parece bastante interessante que a gente vai ter é a divulgação. Todo mundo quer saber, mas aumentou, entre aspas, 30 mil habitantes, mas da onde? Nasceram 30 mil pessoas durante esse período? A gente tem uma parte no questionário de amostra que é a parte sobre migração. E esse questionário específico vai dar o panorama de crescimento do município. Então a gente vai conseguir descobrir, em cima dessas informações, quando elas forem divulgadas, se houve um fluxo migratório mais significativo ou se foi um crescimento vegetativo da cidade. E com isso a gente consegue dizer se de repente são mais pessoas que vieram de outros locais e acabam vieram estudar e acabaram ficando morando, e todas essas questões. Eu acho isso é uma coisa bastante pertinente para uma programação, porque mostra que a cidade de repente está se tornando atrativa, né? E esse movimento pode ser contínuo e a cidade continuar crescendo na próxima década. Então, a gente não tem informação ainda, eu não posso afirmar assim, Foz cresceu 30 mil habitantes porque as faculdades de medicina no Paraguai trouxeram muitos alunos. Eu não posso falar isso porque eu não tenho as informações. Certo. Mas no dia a dia a gente nota que tem muito estudante de medicina. A gente vai e pergunta se ele é morador, se ele respondeu que sim, ele vai responder a parte de imigração. Quanto tempo que você está morando aqui? E aí isso tudo vai ter um raio-x dessas informações, bastante legal. Bem relevante, né? Sim, sim. Alex, qual que é o trabalho do IBGE a partir de agora? Aqui em Foz do Iguaçu vocês já começam a trabalhar os mapas para as próximas, como você antecipou, e o que mais? Quando o IBGE faz a divulgação nacionalmente, ou quando ele fará a divulgação nacionalmente dos dados, vocês fazem a mediação e aí esse diálogo aqui na comunidade, né? Mas o que vocês têm pela frente aí, ainda em relação ao censo que acaba de ser divulgado? Bom, nós finalizamos ontem a pesquisa a reconciliação, que é uma pesquisa reconciliação de dados. A gente fez uma pesquisa de pós-enumeração, que faz uma espécie de batimento com os dados coletados no censo. Nós fizemos alguns setores aqui, refizemos todos eles, né? Uma pesquisa. Então teve casa que respondeu o questionário do censo, respondeu o supervisor, ele vai fazer a verificação, respondeu a pesquisa de pós-enumeração, que a gente vai lá para fazer de novo o censo, explica isso para ele, obviamente, respondeu o supervisor da pós-enumeração para fazer essa conferência, e respondeu a reconciliação, e recebeu 5 visitas do IBGE, 5 visitas. Só relativo ao censo, né? Sem contar que outras pesquisas ainda podem passar na casa dele, que a gente faz continuamente. E essa pesquisa também é muito importante, a gente está prevendo uma divulgação aí, onde a gente consegue apontar como se fosse uma margem de erro, né? A prova dos 9, popularmente falando. Isso é levado em conta para poder calcular a estimativa dos próximos anos, né? Mas trabalho prático que a gente continua fazendo agora, além da divulgação, quando saírem outras informações, a gente vai pedir de novo espaço nas rádios, nas TVs aqui para falar sobre o trabalho, e a gente já começa a preparar o próximo censo, né? A gente pensa que censo é só de 10 em 10 anos, mas a gente começa a preparar já para as próximas operações. Existe uma previsão inicial de que a gente vai ter um censo agropecuário no ano de 2025, contagem simplificada da população também em 2025, para a gente fazer esse acompanhamento populacional. Como que é feita essa contagem simplificada? Na verdade, é um censo que ele não tem um questionário tão complexo. Então, a gente vai passar de novo em todas as casas, a gente vai cadastrar os moradores e pegar menos informações, para a gente fazer uma correção de atualização. Foz cresceu 30 mil habitantes, a projeção de crescimento para a próxima década vai ser esses 30 mil. Então, se a gente não fizer essa contagem, a estimativa vai sendo feita sempre levando em conta a questão científica, né? Tem uma série de critérios que o IBGE usa, mas no próximo censo de 2030, a divulgação de estimativa estaria 30 mil a mais, então seriam 315 mil habitantes. Então a gente, para evitar que tenha uma distorção muito grande, a gente faz uma contagem no período entre censos para fazer esse ajuste. Então, digamos que daqui 3 anos, né, 2 anos, na verdade, que 3 anos é por causa do resultado do 22, mas daqui 2 anos a gente vai contar a população e encontra em Foz já 320 mil habitantes, a gente vê que não dá para a gente estimar que vai crescer só 30 mil, porque já cresceu tanto. Isso vale muito para municípios que estão diminuindo, né? Porque no censo de 2010, vamos dizer que tinha 10 mil habitantes, no censo de 2022 tinha 5 mil,
se você jogar a mesma projeção, em 2030 o município sumiu, porque diminuiu 5 mil habitantes. Então a gente faz esse ajuste para estabilizar a contagem. Muito Mas bem. se vocês me permitem, bem Por rapidinho, favor, fica à vontade. o IBGE, a gente sempre escuta essa brincadeira de vários colegas, inclusive outros colegas que trabalham com pesquisas. O IBGE trabalha de 10 em 10 anos, só faz o censo, né? Não é Pois assim. é, né? O cara já quer fazer um concursinho para entrar no IBGE, Não daí, é né? assim, não é assim. Eu pessoal. já ia perguntar se tem vaga. Não. A gente faz pesquisas domiciliares, a gente tem cerca de 400 a 500 casas que a gente passa trimestralmente, onde a gente faz a pesquisa nacional por amostra de domicílios. Todo trimestre é divulgada a taxa de desemprego no país. Essa pesquisa passa aqui pela agência de Foz do Iguaçu, então a gente vai nessas 400, 500 casas aqui na região e pergunta a cada 3 meses se as pessoas estão trabalhando e complementa com outras perguntas. Nós estamos agora no auge da pesquisa por empresas, que vai trazer um panorama econômico do município e da nossa região aqui, que a gente está coordenando. A Bruna, colega nossa do IBGE, está brilhantemente coordenando aí, correndo atrás. A gente faz pesquisas agropecuárias, eu faço mensalmente um acompanhamento da safra. Então, a gente, se caiu granizo, a gente vai dizer, a safra vai ser comprometida. Se choveu e está produzindo bem, a projeção de colheita é grande. Então, a gente tem uma série de pesquisas que a gente segue fazendo. Tudo por amostra, porque a gente tem uma equipe reduzida, mas a gente continua trabalhando, não é só de 10 em 10 anos, não. Muito bem. O Alex, para a gente terminar, até aproveitando aí os questionamentos feitos em alguns lugares, como é o caso aqui de Foz do Iguaçu, a gente imagina que numa cidade do porte de Foz do Iguaçu, talvez um gestor queira um número populacional maior, um crescimento maior, porque isso faz parte da narrativa de que a cidade está crescendo, que a cidade está se desenvolvendo, que a cidade está atrativa para outras pessoas, né? Talvez tenha esse viés político. Mas do ponto de vista econômico, influenciaria em que, por exemplo, Foz do Iguaçu ter mais ou menos que 300 mil habitantes? Como é que funciona essa distribuição econômica dos recursos em função da população? Bom, também vou falar mais como cidadão de Foz do Iguaçu, a vida toda morando aqui, né? Uma cidade, quando ela tem mais população, ela gera mais interesse, inclusive de investimentos privados, né? Você vai fazer a cidade girar mais com investimentos públicos também. Se você tem mais população, você vai precisar construir mais escolas, você vai precisar contratar mais professores. Isso coloca toda a economia para girar. Então, eu entendo perfeitamente quando o prefeito daqui ou de qualquer outro município diz que não, mas a população teria que ser maior, porque a gente vê isso em campo, especialmente em Foz, por causa do critério que a gente colocou antes, né? Então, buscar o crescimento do município faz todo sentido, né? Só que, em cima disso, eu também preciso citar que a gente precisa obedecer critérios técnicos. Certo. Então, se a cidade passa de 300 mil habitantes, é benefício para o município, com certeza, mas essa população tem que estar obedecendo os critérios técnicos, né? Mas em termos de transferências públicas de recursos, isso teria alguma modificação muito grande? Talvez habitantes, a questão de repasse de saúde, né, a questão de repasse de educação possa afetar sim, mas existem as faixas do Fundo de Participação dos Municípios que ela chega ali em torno de 167 mil até 500 mil, não altera. Mesmo valor. Então, se a gente chegar em 400 mil habitantes, pela taxa do Fundo de Participação dos Municípios, não vai ter alteração. Mas existe um repasse maior aí, até para você poder fazer obras para atender essa população maior, né? Então, faz sentido a gente querer que a cidade cresça, mas também faz sentido que a cidade cresça de uma maneira ordenada, né? Que aí a gente consiga fazer a qualidade de vida, porque a gente não pode mais deixar acontecer. Mais uma vez, falando como cidadão de Foz, eu estudei aqui até o ensino superior eu fiz aqui. A gente notou nos anos 90, por exemplo, que a gente teve um crescimento desordenado, e aí no começo dos anos 2000, o que aconteceu? A gente tinha uma projeção de crescimento, e ali em 2010 a gente detectou que a cidade não cresceu, porque não teve uma estruturação. Então a gente precisa dessa base sólida para que o município continue tendo
sucesso no crescimento populacional junto com o crescimento econômico, dando condições de acesso para toda a população, né, de todos os serviços públicos. Crescer bem e para todos. Exato. Alex, obrigado pela entrevista. Você já anunciou aí que o trabalho não é só de 10 em 10, vocês continuam trabalhando, então tendo novidades, estamos abertos aqui a trazer a equipe, a trazê-lo novamente aqui para a gente conversar sobre esse trabalho fundamental, né, para subsidiar aí os nossos gestores. Esses sim é que são os responsáveis por transformar esses dados em melhorias para a população. Obrigado, tenha um bom dia. Muito obrigado, Paulo. Obrigado, Moacir. Um abraço ao Alexandre também, que está sempre intermediando os contatos aqui. E se a população receber um agente do IBGE, por favor, receba bem. A gente continua batendo em algumas casas para fazer essas pesquisas e muitas vezes a gente tem esse desfiladeiro. E agora acabou o censo, o que vocês estão fazendo na minha casa? A gente continua fazendo trabalho, tá? Então recebam os nossos agentes e muito obrigado à população de Foz que colaborou para a gente realizar esse trabalho magnífico. Legal, parabéns aí pelo trabalho realizado e que sigam sendo exemplo aí de instituição confiável como é o IBGE para o Brasil e para todos. E fica para a população que vai receber eventualmente um dos recenseadores, né? Sempre o lembrete que esse profissional ele é devidamente identificado, ele se apresenta suas credenciais e em caso de dúvidas aí tem os mecanismos do próprio morador acionar o IBGE para confirmar essa identidade, Moacir. Marco Zero, onde tudo começa.